Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, né? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, né? Como sempre aqui, né? Venho pedindo pra quem gostar, né? Pra quem puder estar compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando seu like, né? Deixando seu comentário. A sua contribuição é muito importante aqui, tá? Pro nosso trabalho, tá bom? Então, quem puder, eu venho agradecendo aí com essa ajuda, tá bom? E é isso, né? Vamos embora pro nosso vídeo, que esse vídeo tá atrasado, né? Eu disse que eu ia estar postando esse vídeo no sábado de manhã, na verdade, né? No dia de Santa Sara. Desde que eu comecei o canal, todo dia de Santa Sara entra um vídeo, né? Esse ano não foi possível, tá? Não é porque eu não quis fazer, tá bom? Na realidade, nós tivemos, né, o meu meio, nós tivemos uma notícia não muito agradável na manhã de sexta-feira. E isso veio acabando mexendo com os ânimos de todo mundo, né? Na realidade, todo mundo ficou muito triste, né, com isso. E em função, né, desse ocorrido, o ILE também, né, que eu participo, né, que eu sou membro, que eu sou filha, acabou chamando uma função de emergência pro sábado, né? E aí, gente, a verdade é que na sexta eu não tinha cabeça. E no sábado eu até pensei em fazer o vídeo de manhã, mas eu acabei deixando, porque eu não quis misturar as energias. Como a função era uma função já voltada ao orixá, eu não quis mexer com nada no período da manhã. Na verdade, eu nem sabia se eu podia, mas preferi não, né? E realmente minha cabeça não tava legal. Eu tava muito agitada, sabe? Eu tava tão agitada ontem de manhã que eu não conseguia fazer nada. Sabe quando você tá ansiosa? Era assim que eu tava. E aí eu preferi não mexer, né? Eu falei, deixa, né? Esse ano não deu certo, mas Santa Sara sabe o motivo, né? Do porquê. E aí foi por algo maior, na realidade, né? E aí preferi vir gravando hoje, que apesar de letárgica, né? Eu tô meio lesa, mas eu estou mais calma e eu vou fazer o vídeo com mais calma também, né? Isso daí é importante, tá bom? Na verdade, eu deveria ter seguido a minha intuição, porque a minha intuição me falava para gravar o vídeo na quinta, mas eu falei, ah, não, tô cansada, né? E quero fazer o vídeo na sexta, que eu faço ele com calma, né? E aí não tem problema se eu vou dormir muito tarde, se eu não vou. No outro dia é sábado, dá pra descansar. Que até então nem ia ter nada, né? No sábado eu ia poder ficar de boa, fazer minhas coisas tranquilo. Mas, né? Não foi assim, né? Então eu venho pedindo desculpa, tá bom? E é isso, né? Então vamos dar aqui o andamento ao vídeo da nossa padroeira, né? Aqui, numa das nossas mentoras desse trabalho, porque eu falo que eu tenho muitas, né? Mentoras aqui nesse trabalho. Mas, claro que tem a mentora principal, né? Que é a cigana que vem regendo as minhas mãos e trazendo a intuição, né? Como eu falo. Mas tem Dona Rosa Vermelha, né? Que é a grande inspiração para esse canal, na realidade, né? Tudo começou com ela, na realidade, né? Falo que Rosa Vermelha, ela mudou a minha vida, ela mudou o meu destino. Então não é à toa, né, que o canal traz, né, aí no logo uma rosa vermelha, que é graças a ela, né? Tem minha mãe, né, Iemanjá, que foi quem me guia, né? Vou dizer assim, desde que eu nasci, vou falar, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? É aquela que vem me trazendo a consciência, que vem me trazendo a direção, né? Então tem Dona Sete Luas, que veio botando força, né, nesse trabalho. Tenho muitos mentores também, os orixás, todas essas entidades que eu já trouxe aqui e as que eu não trouxe também, porque tem muitas que eu não trouxe ainda. E com o tempo a gente vai estar falando, né, sobre eles aqui também. Mas foi até interessante, porque na realidade eu não sabia muito bem o que fazer no vídeo de Santa Sara, não. Eu fiquei pensando, né? Eu vinha pra mesa, tipo, vamos ver o que a mesa vai me trazer na hora que eu sentar. Não tinha pensado em nada. Mas diante desses acontecimentos, né, tudo, eu fiquei bem reflexiva,
pensando em muitas coisas, pensando nesses últimos 3 anos da minha vida, né? Como tudo mudou, né? Como a rota mudou, né? Eu acho que assim, quando acharam que a sorte tinha me deixado, foi aí que eu ganhei forças, né, para estar me erguendo e principalmente para estar renascendo, né? Eu renasci, eu falo que eu renasci, né, com esse trabalho, com a espiritualidade, né, com essas conexões que eu criei, porque eu criei muitas conexões, né, nesses últimos 3 anos, tanto espirituais quanto com pessoas, né, no meu caminho que vieram surgindo, né? Muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram também, né? E eu venho agradecendo a todas, né, as que entraram, as que não ficaram, né, as que estão até hoje, aquelas que tentaram me derrubar, também, aquelas que tentaram me prejudicar, eu também agradeço a elas, porque foi graças a elas que eu me tornei uma pessoa de fé. Essa é a realidade. Às vezes, né, aqueles que entram, que não são tão bacanas na nossa vida, são eles que vêm trazendo a força, né, pra gente, ou trazem como é que eu posso falar? É a força pra mudança, né, naquilo que a gente precisa mudar, a rota que a gente precisa estar mudando na nossa vida. Então, eu agradeço essas pessoas também, né, porque elas também foram importantes nesses últimos 3 anos, né? E elas só fizeram eu chegar onde eu precisava. Essa é a realidade. Então, eu agradeço a elas também, né? A gente tem que agradecer, né? O importante é que eu estou aqui, desempenhando o meu trabalho, com saúde, feliz, né? E é isso que importa. Essa é a realidade, né? E aí, pensando em tudo isso, né? Eu lembrei de uma frase, né, que eu ouvi, na realidade, da Iá, né, que é a minha avó, vou falar assim, minha avó de santo, né, porque ela é mãe dos meus irmãos, mas no meu caso ela seria mais a minha avó, porque eu fiquei com babá, né. E uma vez ela falou pra mim, numa das nossas primeiras conversas, né, assim, quando eu já tava, né, frequentando a casa, mas eu não tinha entrado. E ela me falou uma frase que, na verdade, eu segui essa frase durante os 3 anos, né? Que foi a frase: não deixe que nada te tire do seu caminho, que nada te afaste do seu caminho, né? A sua espiritualidade vai fazer muito bem para você. Então, não deixe que nada te afaste do seu caminho. E eu segui isso, né? À risca durante esses 3 anos. Eu não deixei que nada me afastasse da espiritualidade ou nada me afastasse do meu caminho. Essa foi a verdade. Durante esses 3 anos, né, eu segui, assim, à risca, né, isso que ela me falou. Isso foi muito importante lá no comecinho, onde eu não imaginava que nem 1/3 das coisas iriam acontecer, né? E aí, quando eu resolvi montar esse canal, né, não tinha dia melhor para estar iniciando ele e trazendo o primeiro vídeo para cá, que foi o dia de Santa Sara, né? Na realidade, um pouco antes ou foi um pouco depois, eu não lembro, mas eu acho que uns dias antes, né? Eu fui lá no Santuário dos Orixás, né? No Vale, que a gente conhece aqui em São Paulo. E lá tem uma Praça dos Ciganos e tem uma estátua bem grandona de Santa Sara, bem na porta, né? Assim, acho que é a primeira praça, se eu não me engano, né? Que eu me lembro, assim, é a dos Ciganos e a de Santa Sara, né? E eu lembro que eu levei uma grande oferenda, né? Pra ela naquele dia, com muitas frutas, velas, flores, né? E aí dei o início aqui nesse trabalho aqui no canal, né? Sozinha. Sozinha não, né? Eu como ser, né? Sem ter ninguém junto comigo, né? Só eu e a espiritualidade, né? E nesses 3 anos, eu falo que eu fui guiada por eles. Porque cada coisa que eu vou fazer nessa mesa, eu pergunto, eu recebo os meus insights, coisas maiores eu vou, né, nos sacerdotes que cuidam de mim, né, vou me orientar, eu vou perguntar se tá certo, se tem alguma coisa que precisa mudar, se tem alguma coisa que não precisa mudar, né, se esse trabalho ele tá correto.
Então, eu sempre tentei desenvolver esse trabalho da forma mais correta perante a espiritualidade, né? E o canal, como eu disse, ainda é pequeno, né? Eu não ganho nada para estar aqui, não ganho nada. O que eu ganho é sabedoria, essas conexões que eu fui criando, né? Fui me conhecendo, me desenvolvendo espiritualmente. E eu acho que esse é o grande pagamento, né, que eu posso estar ganhando na minha vida. Porque isso ninguém tira de mim, né? No dia que eu me for, eu vou levar essa sabedoria, né? Eu vou levar comigo essa evolução espiritual. Tudo isso é o que eu vou levar, o resto vai ficar. Então eu acho que esse é o grande pagamento, né, que eu tenho tido nesses 3 anos e que para mim tem sido de extrema importância. É o que me traz a felicidade. Eu falo que eu sou muito feliz de desenvolver esse trabalho. E sou muito feliz com a oportunidade que eu tive de estar revendo os meus conceitos, né? Estar me revendo como pessoa, assumindo os meus erros, né? Me comprometendo a me melhorar, estar criando essa conexão com os ciganos, com a espiritualidade no geral, com os orixás, né? Que é a minha base. Eu falo que a minha base são os orixás e o povo cigano, né? São eles que moldam e direcionam a minha vida. Primeiro é o orixá na minha vida. E em segundo, né, essas mulheres, né, dessa mesa e toda essa espiritualidade cigana que veio traçando rumo essa nova trajetória na minha vida, né? E quando a gente vai falar de Santa Sara, eu costumo dizer que Santa Sara foi a mulher, né, que venceu o grande obstáculo da vida dela somente com, vou falar assim, com 2 coisas, né? Com a fé e com o diclô, que é um lenço, né? Entre os ciganos, a gente chama o lenço de diclô. Esse é um nome que se dá. Ou ele tem o significado de lenço ou de um pano pequeno que pode cobrir a cabeça, né? Então, Santa Sara, ela venceu o grande desafio, né, naquela época, a grande tormenta que estava acontecendo na vida dela, exatamente com a fé e um diclô, né? Por quê? Eu já contei aqui várias vezes a história de Santa Sara, né? Mas a gente vai estar aqui contando de novo. Existem muitas lendas sobre Santa Sara, mas a que eu mais conto aqui, né, é aqui. Santa Sara foi jogada, né, em alto mar. Ela era, alguns dizem que ela era escrava, dama de companhia das 3 Marias. Que uma eu nunca lembro o nome. Uma eu sempre vou lembrar, que era Maria Madalena, né? A outra era Maria... Qual que era a outra, mulher? Maria Salomé, e a outra eu não lembro direito qual era o nome dela. Eu não lembro, só lembro de Maria Madalena, então. E aí dizem que eles tinham mais... tinham acho que 2 homens também, né? A história conta, né? E aí eles foram jogados à deriva, em alto mar, num barquinho pequeno, sem comida, sem água, sem nada. E aí dizem que eles em alto mar se aproximou, né, uma grande tempestade. Santa Sara viu uma grande tempestade se formando, né? E ela sabia que eles não iam sair vivos dali. Além de estar à deriva, né, jogados à sorte, essa é a realidade, essa grande tempestade que viria a virar esse barco e todos eles iriam morrer. Então dizem que Santa Sara, né, muito devota de Jesus Cristo, já era uma grande seguidora de Jesus, né, dizem isso. E aí ela pegou o seu lenço, né, que ela usava. O lenço sempre foi muito importante dentro da cultura cigana. O lenço não só na cabeça, porque nem todas as ciganas, né, usam o lenço na cabeça. Isso é importante de falar. Algumas usam, algumas não. Por exemplo, eu vou dizer, Rosa Vermelha, pra mim, ela não usa lenço na cabeça. Eu já usei, posso usar, mas não é... O negócio dela, ela não usa muito lenço da cabeça, não. Então, né, mas se tornou um grande símbolo. Mas uma coisa importante, se é na cabeça ou se não é, a cigana sempre vai ter um lenço. E esse lenço, para ela, é muito importante. Muito importante, né? Então, dizem que Santa Sara, com o lenço que ela carregava,
né? Ela se ajoelhou ali naquela embarcação e fez uma promessa a Jesus, né? Se eles fossem salvos, né, ela seria sua escrava. Escrava, gente, seria no sentido de fé, né? De propagar o nome de Jesus, de servir a ele pelo resto da vida dela. E que ela nunca mais tiraria o lenço da cabeça. Ela sempre estaria com a cabeça tampada, né, através desse lenço. E aí conta essa lenda que eles conseguiram, né, escapar, venceram com vida e aportaram ali, né, no cais, no porto, de uma cidadezinha no sul da França, chamada Saint-Marie-de-la-Mer, né, que hoje, né, é a cidade que contém os restos mortais de Santa Sara, e tem uma grande igreja, né, ali, como é que fala? Que foi construída em homenagem a ela. Então, o grande santuário de Santa Sara, com seus restos mortais, ficam nessa cidade de Saint-Marie-de-la-Mer. Aí tem várias lendas. Dizem que todas as pessoas que estavam a bordo do navio, dessa embarcação, foram salvas, né? Foram acolhidas, menos Santa Sara, porque ela era negra e era considerada uma escrava. Então ela não foi acolhida. E dizem que quem acolheu elas foram uma caravana cigana que estava ali. Mas, historicamente dizendo, isso não seria possível, tá? Porque os ciganos, né, no caso, teriam chegado na Europa ou na França muitos anos após essa história da morte de Jesus, enfim, né? Então, não bate, dizem que não bate, né? Mas, enfim, de alguma forma, ela acabou sendo cultuada por algum motivo ali em Saint-Marie-de-la-Mer, né? Existem outras lendas que contam, inclusive, de que Santa Sara seria a filha de Jesus com Maria Madalena, né? Então, Maria Madalena teria saído fugida, né, de lá do país dela, de onde aconteceu toda a história, do país onde eles estavam ali, né? Como é que chama ali? Israel, né? Ali, Jerusalém, essa área toda ali, né? Onde eles ficavam. E ela acabou tendo que sair fugida, né? E aí foi parar nessa cidade, na França, onde ela foi acolhida, né? E ela foi escondida, ficou protegida, e aonde teria tido Santa Sara, aonde teria criado ela. Então existe, né, essa lenda de que Santa Sara seria sido a filha de Jesus, que tentaram de alguma forma esconder, né? E tentaram matar, enfim, para que isso não viesse à tona. Eu acho isso impossível? Eu não sei, porque eu não estava lá para presenciar, né? Mas a gente sabe que existe um filme, né, aí bem famoso, que conta essa história, como, inclusive, Maria Madalena sendo o grande santo graal, né? Então, conta essa história. Ali tá muito baseado nessa história. Então, para quem assistiu o filme, entende do que eu tô falando, né? Gente, eu não sei, porque a minha visão sobre Jesus, que sim, Jesus foi um grande, como eu digo, um grande sábio, né? Um grande hierofante, né? Foi alguém acima da média, né? Que pisou aqui, um espírito de extrema evolução, essa é a realidade. Mas eu vejo Jesus de uma outra forma, que se eu falar aqui, eu acho que eu vou ser cancelada pro resto da minha vida. Eu vejo Jesus como um grande curandeiro, essa é a realidade, né? Ele, na minha visão, Jesus passou por grandes ordens iniciáticas, muitas ordens iniciáticas. Então, era um homem de uma sabedoria fora de série, né? De uma elevação de consciência que é difícil da gente estar exemplificando. E ele, para mim, teria vivido uma vida como qualquer pessoa. E sim, poderia ter tido uma família como qualquer pessoa. E para mim, os feitos dele não ficariam menos do que são, né, diante de tudo isso. Essa é a realidade. Porém, a gente sabe que a história é outra, né? E aí, provavelmente, eu vou ser cancelado por conta disso. Mas é nisso que eu acredito. Jesus Cristo sendo um grande curador, né? Um grande curandeiro. É isso que eu vejo. Os grandes milagres, né, que Jesus fazia ali. Era um homem que tinha o poder das mãos, das rezas. Então, eu vejo ele como um grande curandeiro, né? Então, essa é uma das histórias, né, que contam sobre Santa Sara, que Santa Sara poderia ter sido a filha de Jesus Cristo. Enfim. Independente da história, né,
que venha surgindo ou não, eu falo que, pra mim, né, o grande sinônimo, né, assim, quando eu penso em Santa Sara, e o que ela traz pra mim é esse sinônimo de fé, né? Ela só tinha duas coisas, ela só tinha a fé dela e um lenço, aonde ela depositou ali, como é que eu posso falar, a devoção dela, né? O que ela podia estar ofertando, o grande sacrifício que ela poderia estar ofertando em espiritualidade, que era esse de clô, né? Em que ela permanecesse o resto da vida dela, cobrindo, né, a cabeça, em forma de gratidão e de devoção, né? Então, é o que eu falo, pra mim Santa Sara é um grande sinônimo de fé. E aí, eu penso nesses meus últimos 3 anos, aonde toda a minha vida, durante esses 3 anos, foi totalmente voltada para a fé. Porque era a única coisa que eu tinha, a fé e o meu trabalho aqui nessa mesa, ou pisar os meus pés dentro do ILE, que eu participo, era tudo que eu tinha. Eu não tinha mais nada. Eu não tô falando, né, gente, além da minha casa, meu filho, minha família, mas era o que eu tinha naquele momento. Era a única coisa que eu tinha para me apegar. Era na fé, né? E era exatamente nos meus oráculos, nos orixás, e quando eu pisava o chão, meu pé naquele chão, que é onde tudo foi se transformando. Então eu me agarrei com, eu vou falar assim, com unhas e dentes, né, a nisso que eu tinha. Posso, na visão de muitas pessoas, né, não estar conseguindo muitas coisas. Ou então que, sei lá, como é que eu posso dizer? Que talvez isso não estivesse evoluindo na minha vida, né? Num plano como deveria. Até eu mesma cheguei a me questionar sobre isso, né? E hoje eu não tenho dúvidas, né? De que, na realidade, eu consegui transformar a minha vida a partir da minha fé. Porque eu era uma pessoa que não sabia o que era fé. Eu acreditava, mas eu só acreditava. Simplesmente só acreditava, né? Eu não via e não fazia as coisas acontecerem. Eu não conseguia não, mas eu não fazia, eu não manifestava as coisas através da minha fé. E aí, com todo esse desenvolvimento, eu comecei a manifestar as coisas na minha vida através da minha fé, né? E isso fez toda a diferença. Então eu falo que não é diferente. Quando eu olho para Santa Sara e vejo ela transformando, ela transformou a vida dela através da fé. E eu falo, eu transformei a minha vida através da fé, né? Ela que é a grande padroeira e patrona, né, do meu trabalho, não deixa de ser. Aqui desse canal também não deixa de ser. Eu falo que eu acabei seguindo os passos dela, de alguma forma, transformando a minha vida, tirando as pedras do meu caminho, vencendo as grandes tormentas através da fé, né? Que eu não abro mão, nada me tira do meu caminho. Eu falo isso, nada me afasta do meu caminho. Nada tem esse poder de me afastar do meu caminho. E Santa Sara, né, além de ser a padroeira, né, a patrona do povo cigano, a grande protetora do povo cigano, Santa Sara também protege muito e auxilia as mulheres que desejam engravidar, né? Ela também seria a protetora dos exilados e dos aflitos, né? Dos aflitos. Quantas vezes eu não me vi aflita, né? Na minha vida, quantas vezes eu não me vi aflita nesses últimos 3 anos? Quantas vezes eu não debrucei o meu joelho à frente dessa mesa ou em frente à Dona Rosa Vermelha? Quantas vezes eu não debrucei os meus joelhos e deixei as lágrimas rolarem, né? Quantas vezes eu não me ajoelhei no chão daquele lê e deixei que as lágrimas rolassem, né? E quando eu imaginava que às vezes eu falo, gente, agora vai dar, agora ferrou, tá tudo perdido, eu via que algo chegava, algo me amparava. E aquilo que às vezes começava no início de uma semana, eu extremamente desesperada, eu terminava a semana feliz, aliviada, com a sensação de dever cumprido. Algo estava sempre ali para me amparar, né? Nesses 3 anos, eu nunca estive sozinha. E o porquê que eu me dou como exemplo, né?
Porque muitas vezes, né, a gente acaba ficando desacreditado perante a fé, perante a espiritualidade, porque muitas vezes a gente quer ver e quer ver se manifestando grandes feitos, né? Então, que seja dentro de algo material, muito dinheiro, muitas bênçãos, um relacionamento, né? A gente quer a felicidade, a gente quer uma vida plena. Só que a gente esquece que, como seres humanos, a nossa vida, ela é cíclica. Então, não tem como viver uma vida pautada sem mudanças. Isso nunca vai acontecer. A gente espera uma vida, como é que eu posso falar? É uma vida próspera, mas uma vida estável. Só que a gente encara a estabilidade de uma outra forma. A gente acha que estável, ela nunca vai mudar, que nunca vai acontecer, que não haverá mudança. Então eu tô aqui e minha vida vai sempre seguir assim. Todos os dias ela vai ser assim e ela tem que ser assim. E quando ela sai desse patamar e ela faz assim, é quando eu desacredito de tudo. Ou quando eu começo a questionar a espiritualidade porque aquilo está acontecendo. Eu deixo de acreditar ou eu deixo de frequentar. Porque, na minha visão, a espiritualidade está aqui para me servir aos meus caprichos e não às minhas necessidades. Né? Eu falo muito e sempre que os ciganos, eles são... seria muito responsáveis não, mas os ciganos estariam muito ligados a essa questão da prosperidade na nossa vida, né? Só que também a gente enxerga a prosperidade de uma forma errônea, né? O que é a prosperidade? Eu ter dinheiro? Não. Prosperidade não está ligada ao dinheiro. A prosperidade, ela tem exatamente essa... eu vou falar que essa codificação, né? De trazer o que pra gente? Uma vida próspera em vários âmbitos. Então, a gente ter um relacionamento bacana, né, na nossa vida, a gente ter um emprego, a gente ter um lar, a gente ter saúde, mesmo diante das dificuldades, porque elas sempre vão existir, a minha vida tá andando, a minha vida tá seguindo. Eu posso não ter luxo, eu posso não ter, porque hoje o que a gente vê nas redes sociais é uma vida pautada, né, em mostrar onde tudo é perfeito, né, a gente estar, não é esnobando a mulher, mas a gente estar, como é que se diz? Não é esnobar, não é essa palavra. Quando a gente tá pra mostrar as coisas que a gente tem, eu esqueci a palavra correta, né? Não é lacrar, mas é como se fosse isso. Lacrar na internet. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Quando a gente quer exibir aquilo que a gente tem, a vida perfeita, o relacionamento perfeito. Então, hoje, a gente vive dessa imagem da perfeição, né? Então, na nossa cabeça, uma vida próspera é eu poder esbanjar, né? É eu ter dinheiro suficiente para esbanjar. Ninguém tá falando aqui que o dinheiro não é importante. Ninguém vive sem dinheiro. Você não vive sem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você passa fome. Mas uma vida próspera vai muito além do dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Tem gente que tem dinheiro e só tem dinheiro. Não tem ninguém em volta. Não tem bons amigos. Não tem uma família. Não tem ninguém para sentar e rir um dia numa calçada com uma lata de cerveja, que seja com sorvete de picolé ali que você compra no palito. Não tem. Ela só tem o dinheiro. Ela não tem mais nada. E infelizmente tem pessoas que não tem nada, não tem dinheiro, não tem uma casa, não tem uma família, não tem saúde. Então a prosperidade ela não está ligada ao dinheiro. E a gente precisa entender que a nossa vida, ela não vai ser esse mar calmo, sem turbulências, né? Ele não vai ser um mar calmo. Vai ter horas que a gente vai se ver à deriva em alto mar, jogado, sem saber para onde ou aonde vai parar, né? Onde o nosso barquinho vai parar, né? Com essas águas turbulentas. E é aí que entra o poder da fé. É aí que entra o poder da manifestação na nossa vida. Eu venho, né, de um culto que eu não acredito, a gente não acredita e a gente sabe que não é capaz só a fé de operar grandes milagres na nossa vida, né? Do culto onde eu venho, só acreditar, só ter fé, não é o bastante. Não é o bastante. A gente sabe que a gente precisa estar manipulando, né, algumas certas coisas para que a gente possa estar manifestando algumas outras coisas na nossa vida. Ponto. É isso.
né? E não deixa de ser o que Santa Sara fez. O que Santa Sara tinha foi, como eu disse, era a única coisa que ela tinha, era esse lenço. Ela manifestou o poder da fé dela, fazendo um sacrifício, que seria, pela vida toda, né, ali, servir a Deus, servir ao Deus dela, que era Jesus, no caso, e tampar a cabeça dela o resto da vida. Então, ela abdicou de algo, né, para poder estar alcançando, eu vou estar dizendo assim, esse milagre, né, e estar exercendo a fé dela. Então, é o que eu digo, nos nossos mares turbulentos, é aonde a nossa fé entra, né? E a fé, ela não tá, ou a espiritualidade, ela não tá pra poder, como é que eu digo a vocês? Nos sustentar com os nossos caprichos. Com os nossos caprichos. Às vezes a gente ora tanto pra conseguir uma situação, só que aquela situação não é a melhor situação pra você, né? Às vezes, você vai ter que começar tudo do zero na sua vida. Pra estar alcançando algo maior, algo melhor, pra estar se encontrando. Eu costumo dizer, né, que a espiritualidade, ela é perfeita. Independente da vertente que você se vê, a espiritualidade, ela é perfeita. Os passos dela são perfeitos. E eu sou um exemplo vivo dessa perfeição, né? Eu tenho muitas coisas que às vezes eu olho e não estou feliz. Eu vou dizer que eu sou extremamente feliz, 100% feliz, não. Mas hoje eu sei que eu tenho aquilo que eu preciso ter, né? E que a espiritualidade trabalha na minha vida para que eu alcance voos maiores. Mas que aí sim, eu me torne uma pessoa próspera de verdade. Porque hoje ela me mostra os caminhos da prosperidade. Hoje ela me ensinou o que é fé, né? A espiritualidade me ensinou o que é ter esperança, o que é amar, o que é ser amada, né? Ela me ensinou e me mostrou pessoas que estão dispostas a me ajudar, pessoas que estão dispostas a me jogar para frente, né? Que me estendem a mão. Hoje eu sei as pessoas com quem eu posso contar, né? Pessoas que torcem verdadeiramente por mim, né? Então a espiritualidade me trouxe muito. Thaís, é fé no quê? Na fé no que você achar que você deve ter, naquilo que te faz feliz, naquilo que vai, como é que eu posso falar? Aquecer o seu coração. Porque algo vai aquecer o seu coração. Tava pensando nisso, eu passei por muitas doutrinas, né? Muitas doutrinas. As pessoas falam, por exemplo, muito dos anjos. Eu sempre gostei dos anjos, mas nunca consegui ter uma fé assim, tipo, muito concreta. Achava bacana, sempre gostei bastante dos anjos, né? Essa questão dos arcanjos, enfim. Mas não era algo que... O único que eu sempre tive mais devoção foi São Miguel, né? Que eu acho que todo mundo tem devoção com São Miguel, é muito difícil quem não tenha, né? Mas não era algo assim. Eu nunca consegui ser devota de nenhum santo. Gente, eu não conseguia. Eu olhava e falava, não dá certo. Isso daqui não é pra mim. Não, não dava certo. Eu tentava, não consegui. Eu só consegui manifestar essa fé na minha vida quando eu pisei no chão de um terreiro, né? Quando eu realmente conheci, comecei a entender orixá dentro de um culto de orixá, né? Aí eu comecei a entender o que era orixá na minha vida. Eu comecei a entender, mas não era no meu meio, não era no fora, né? Eu vou dizer, era aqui dentro. Era aqui dentro, algo mudando. E eu vi as coisas se manifestando do lado de fora, né? E com o povo cigano, né? Com essa questão dos baralhos, essa interação toda que eu tive. Então, eu encontrei a minha fé. Eu me encontrei ali. Então, todos nós vamos ter uma maneira da gente estar manifestando a nossa fé. E só no dia que a gente conseguir encontrar esse caminho, a gente encontrar a nossa verdade, é que verdadeiramente as coisas começam a se manifestar na nossa vida. Tem gente, por exemplo, que não tem fé nenhuma. Tem gente que é ateu e a vida dele tá seguindo muito bem. Essa pessoa é muito feliz com as convicções dela. Ela encontrou a verdade dela. É a verdade dela, é aquilo. E aquilo ali fez bem pra ela e tá tudo bem. Cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade.
encontrar essa verdade não vai ser sempre um mar de rosas. Eu sempre vou estar falando aqui. Como é difícil crescer. Crescer dói. Né? Se dedicar à espiritualidade. Eu sempre falo, principalmente com essa questão de terreiro. Precisa de dedicação. Precisa de responsabilidade. Eu tinha um final de semana traçado na minha cabeça. Porém, eu estou, né? Eu me voltei a estar dentro de uma casa e praticar, né, essa fé dessa forma. Então, quando chama, a menos que eu tenha outro compromisso que não tenha como adiar, mas caso ao contrário, é deixar tudo que eu tenho e correr pra lá. Por quê? Porque o orixá vai ficar bravo comigo, meu pai vai ficar bravo comigo. Não, não vai, babá não vai. Se eu falar, não posso ir, ele vai entender. Porque eu sempre estou lá. Mas é porque eu me comprometi. E tem alguém lá do outro lado que tá precisando muito de, né? Não só de mim, mas da ajuda de todos. E um dia eu também estive desse lado, de estar precisando de alguém, né? De precisar de todos ali, precisar da ajuda das pessoas. E eu ainda vou precisar muito das pessoas, né? Então, esse é o meu dever, é o meu compromisso. De estar abrindo mão, de fazer certos sacrifícios, né? Para exercer a minha fé. Então, isso faz parte, né? E eu sou muito grata, né, à espiritualidade. Eu acho que eu falo muito, né, com relação a isso. Deve ser até chato de ouvir, na realidade. Mas esse trabalho, ele só existe pela fé, né, pela esperança, pelo amor que eu tenho pela espiritualidade hoje. Né? Nada me tira do meu caminho. Né? Essa é a realidade. E o caminho, ele vai se tornando maior, né? Que nem eu disse no último vídeo, mais responsabilidades vem vindo, né? Eu acho que aí, eu tô só esperando umas respostas aí para bater um martelo, para uma grande mudança que vai acontecer, né? Pro ano que vem, pro ano que vem, mas vai acontecer essa mudança. Aí, ao invés de renascer, eu vou nascer de novo, né? Essa é a realidade, né? Estarei nascendo novamente, né? E não seria diferente, né? Esse nascimento, ele precisa ser nos braços das águas, né? Precisa ser nos braços de minha mãe. Né? Essa é a realidade, né? Precisa ser nos braços de minha mãe, né? Que vem me chamando. A minha conexão com ela desses tempos pra cá vem aumentando, né? Essa devoção com ela vem aumentando demais. E, como eu disse o papai lá, né? Tava ali de braços abertos para me ajudar, ela também está. Então, é muito engraçado, porque Santa Sara, o primeiro milagre dela, né, foi o mar. Né? Essa mesa sempre esteve muito ligada a essa questão do mar, das águas, né? O azul, que sempre predominou nessa mesa. Então, minha mãe, ela sempre esteve presente de alguma forma. Orixá não tem nada a ver com esse trabalho, mas é a energia que predomina na minha vida. Então, ela sempre esteve aqui presente nesse trabalho. Então, grandes mudanças, né? Teremos, né? Aí pra frente, né? Daqui pra frente, com certeza absoluta, né? E eu vou de coração aberto, né? Eu vou de... Como é que eu posso dizer? Feliz. E eu vou consciente de que isso não vai mudar 100% da minha vida, que isso não vai me trazer dinheiro, que isso não vai... Mas isso vai fazer, né, com que eu consiga vencer alguns desafios, né, trazer uma nova perspectiva, principalmente para essa parte espiritual, né, eu vou estar falando isso, para mim, e principalmente uma oportunidade, né, que a espiritualidade está me dando, né, de eu refazer a minha história como, não como ser humano, mas como alma, como espírito. Essa é a realidade, né? Então, pro ano que vem a gente tem aí grandes mudanças, né? Vou falar assim. Eu acho que vai demorar ainda um pouquinho, né? Não sei como vai ser, tem algumas coisas aí se pensar, mas até o final do ano que vem, né? Essa grande mudança vai estar acontecendo aí na minha vida. Né? E para quem quiser, né, tá fazendo aí promessas, né?
da Santa Sara, existe uma promessa, né, que a gente fala, né, de estar fazendo aí para Santa Sara, que é o quê? É vocês estarem ofertando a Santa Sara um diclo. Então, vocês vão, diante de alguma causa, gente, que seja legítima, né? Por algo que vocês estejam precisando na vida de vocês, seja em questão de saúde, ou a resolução de alguma coisa, diante de alguma aflição, né, que vocês tenham passando, ou mulheres que querem ser mães e não estão conseguindo. Então, vocês podem fazer essa promessa Santa Sara. Como é que vocês vão fazer? O lenço não importa a cor, é o lenço que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Primeiro, vocês vão colocar esse lenço na cabeça de vocês, tá? Vocês vão amarrar o lenço, tá? Vão colocar. E aí, vocês normalmente façam da maneira como vocês acharem melhor. Mas é bacana estar se ajoelhando, né? Se ajoelhe ali. Faça suas preces da maneira como vocês estão, né, acostumados a estarem fazendo, né? Essas preces, vamos dizer assim, né? E façam essa promessa a Santa Sara, né? Que caso vocês venham, né, alcançando o objetivo de vocês, né, essa bênção que vocês estão pedindo, vocês ofertarão a ela, né, darão a ela esse lenço. Então, na hora que vocês forem prometer, aí vocês tiram o lenço da cabeça, tá bom? Vocês tiram o lenço da cabeça, segura o lenço com as mãos e faz a promessa. Guarda esse lenço. Se vocês quiserem usar assim o lenço, não tem problema. Ou senão vocês guardam esse lenço em algum lugar. E aí, eu diria muito pra vocês, tá? Durante esse período, vá rezando a oração de Santa Sara. Eu vou colocar a oração de Santa Sara aí na descrição do vídeo, tá bom? Ele vai ficar na descrição do vídeo de Santa Sara. Eu vou colocar a oração dela também. Então, vá fazendo essa conexão. Vá pedindo a Santa Sara, né? Por esse milagre. Não é fazer uma vez, gente, largar lá. Não, é se dedicar. Então, é orar, é ter a fé, botar a energia, porque é importante botar a energia de vocês naquilo, né? Ah, eu fiz a promessa, aí eu jogo lá. Aí, daqui um ano, nossa, quando eu alcancei, eu vou lembrar. Não, não é. É todos os dias, praticar essa fé. Todos os dias ali, tirar um momento para você tá, né, reforçando, colocando a sua energia nesse pedido que você tá fazendo, tá bom? E aí, quando você alcançar esse objetivo, você vai lá ofertar o lenço para Santa Sara. Lá no começo, o mais correto, né, era tá depositando esse lenço no mar, indo até o mar e entregar esse lenço. Só que, gente, hoje, né, isso não é bacana, né? Eu, como uma filha de Iemanjá, vou estar dizendo a verdade. Não deposite nada nas águas, seja nos rios, cachoeiras ou nos mares, que possa estar poluindo as águas, gente. Nada que possa vir estar estragando ou matando a fauna e a flora desse ambiente também, né? Porque o que acontece? Você pode jogar um lenço lá e vir um bichinho e acabar comendo, né? Alguma coisa assim, e acabar, ou ele ficar preso, né? Então, isso não é legal. Então, não deposite no mar. Quer ir até o mar fazer, né, uma oferenda no mar? Então, leve algo que ali seja biodegradável ou que os bichinhos em si possam se alimentar. Então, por exemplo, podem ser frutas, pode, que o povo cigano gosta muito de fruta, então pode colocar ali frutas, né? Ou uma canjica branca, por que não? Porque pode também ser, né? Colocar ali uma canjica branca no mar, pode colocar flores, né? E frutas, mas não coloque o lenço. Aí, Thaís, como é que eu vou fazer? Então, aí o que você vai fazer? Você pode ir numa igreja, né? Uma igreja, colocar nos pés de Maria, de Maria ou de uma outra santa que você tenha devoção, esse lenço. Como você também pode colocar numa praça, né? Colocar numa praça, se quiser fazer ali uma cestinha com frutas, colocar esse lenço junto e ofertar numa praça bem bonita, no pé de uma árvore. Então, também pode estar fazendo. Mas não coloquem no mar, tá bom? Se quiserem lá, né, ajoelhar, né, fazer o agradecimento no mar, não tem problema. Mas não depositar o lenço no mar, tá? Para que isso não venha, né, prejudicando ali, poluindo as águas também. Que isso é importante, até quando a gente fala de Mamãe Iemanjá, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma devoção muito forte com ela, mas não é bacana, gente. É barquinho, né, pente, tipo essas coisas que vão poluir,
você tá indo ali, orixá é a força da natureza. Então você deve, né? Você tem esse dever de preservar a natureza. Então tudo aquilo que eu coloco para destruir ela, eu destruo o orixá. Tá indo contra o orixá. Então não. Então o que que eu vou ofertar? Foi o que eu disse. Então, você pode ofertar uma canjica branca, né? Flores, pode ser flores. Mas, gente, as flores, a mesma coisa que eu sempre falo. Tira o cabo, né, da flor. Tenta jogar só as pétalas, porque ela é mais fácil, né? E aí, se ela voltar, não volta aquela sujeira toda, né? Mas eu até prefiro a canjica branca, ou fruta, né? Mas já não tem tanta seleção de fruta, mas é a canjica branca, que eu acho legal, tá? De estar jogando, pode estar ofertando. Porque o que que acontece? Os bichinhos vão cair ali, eles comem, e isso não vai fazer mal pra eles, né? Então, uma fruta não faz mal, né? Mas essas outras coisas, além de poluir, acaba estragando a fauna e a flora, né? Então, não é bacana, tá? A gente tá fazendo, mas vocês podem estar fazendo essa promessa a Santa Sara, tá bom? Que ela escuta, né? Esse escuta. E esse lenço, eu nunca fiz gente, eu nunca fiz uma promessa do lenço, né? Assim, é engraçado, eu nunca fiz mesmo pra Santa Sara. Eu nunca pedi nada, sabe? Eu sempre, pra Santa Sara, eu sempre agradeci, né? Eu sempre pedi para que ela me amparasse, né? Nos momentos de aflição, enfim, para que ela me desse forças, né? Assim. Mas o lenço, eu tive essa intuição, na realidade, né? Esse lenço azul, quando eu vi, eu tive que voltar na loja para pegar esse lenço, né? E o manto que Santa Sara usa é azul, né? E aí eu tive que pegar. E eu não gosto de azul, tá? Pra quem acha... Não, gente, eu não sou fã do azul. Nunca gostei de azul, né? Não é minha cor preferida. A mesma coisa o branco. O branco e o azul eram cores que eu nunca fui muito fã. Aí tive que aprender a usar o azul, né? Gostei do azul e aprender a usar o branco também, que eu tenho que usar bastante. Hoje eu tenho muita coisa branca. Hoje eu tenho quase nada preto mais. Mas a maioria das coisas são brancas, né? E aí, quando eu comprei, eu falei, gente, eu vou fazer o que com esse lenço? Não sei o que eu vou fazer com ele. E aí me deu na intuição, ele fica dobrado em cima dos meus baralhos. Ele fica dobrado em cima. E quando eu venho fazer o vídeo, essa intuição de usar ele assim. Então, por isso que eu sempre uso o lenço, tá? E acabou sendo azul, né? E acaba tendo essa ligação aí com a espiritualidade, essa espiritualidade que me move, né? E é isso, né? Então fica a minha homenagem a Santa Sara, ao povo cigano, né? Fica a homenagem a toda essa espiritualidade, aos orixás, né? E também a essas pessoas que me estenderam a mão, né? Eu vou estar falando. Então, meu filho, a minha mãe, né? Aos meus irmãos, as minhas cunhadas, né? Aos meus sobrinhos, né? Tios, tias, primos aí, primas, ao pessoal da casa, os meus irmãos de axé, eu venho agradecendo todos eles, né, que vieram me ajudando. Tem uns em especial aí, né, que eu tenho a Nath, né, o Paulo, essas pessoas me ajudam muito, né? Então eu tenho, tantos, né, gente, tem todos os irmãos, né, todos eles, eu venho agradecendo, né, por essa ajuda, que é a minha segunda família, né? O Ilê acabou sendo a minha segunda casa, a minha segunda família. É cansativo, às vezes, estar lá todo final de semana, mas, ao mesmo tempo, é muito agradável. Pra mim, é sempre muito agradável estar com eles, né? E a gente tá sempre ali se juntando depois, dando risada, conversando. E tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo tentando vencer os obstáculos, os desafios, todo mundo querendo evoluir, todo mundo querendo ser feliz, né? Então, pra mim, sempre tem um casca, né, gente, que a gente não vai muito, ou tem algum problema, mas mesmo assim, né, eu acho que aí a grande minoria, a grande maioria ali é importante, né? E todos me ajudaram de alguma forma, todos, né? Eu sou muito grata. E aí eu venho agradecendo principalmente, né, a babá, né, o meu irmão, que sempre me impulsionou muito nesse trabalho, que acreditou, que me motivou, né, e que me deixou andar com as minhas próprias pernas.
Porque eu não cheguei a decisões nenhumas porque ele me influenciou. Muito pelo contrário, né? Ele me deixou andar com as minhas pernas e eu vim me descobrindo sozinha. E isso foi muito importante. Ao meu irmão que mora aqui comigo também, eu vou falar. Porque eles foram os dois grandes incentivadores desse trabalho. Um que me empurrava de um lado, tipo assim, o que você sente? O que você acha? Faz isso, faz aquilo. O outro que sempre assistiu e sempre vinha falando, ó, esse vídeo aqui ficou bom, ó, esse daqui não sei o que, ó, isso daqui, isso daqui. Então, os dois sempre me impulsionaram bastante, né? E eu venho agradecendo, né? Esse carinho, que foi muito importante pra mim, né? Nós não crescemos sozinhos, né? Isso é algo que a gente tem que aprender, que nós não crescemos sozinhos nessa vida, tá bom? E é isso, né? Eu acho que eu falei demais aqui nessa uma hora, mas para mim é muito importante, né? Tá trazendo essa mensagem aqui de Santa Sara para vocês, tá bom? E aí, gente, a gente vai estar aqui fazendo uma oração para Santa Sara, tá bom? E eu vou estar fazendo aqui a oração dela, tá bom? E a gente vai tirar aqui uma mensagem, Santa Sara, para vocês, tá bom? Deixa eu estar arrumando aqui, para vocês estarem vendo direitinho. Vai ficar aqui, Santa Sara. E aí, eu pensei muito no que eu ia trazer, né? Pra gente poder estar sendo aí a opção de vocês, né? Porque precisa ter uma opção aqui. Deixa eu ver. Era esse daqui que eu tinha escolhido trazer? Não era esse. No outro. Nos outros três. Nos outros três. Deixa eu pegar aqui. Não era nesse baralho aqui, não. Deixa eu pegar aqui o baralho cigano. Esse. Eu não sei se eu faço opção. Tô meio aqui se eu faço ou não faço. Eu faço opção? A gente pode fazer. Tá. Então, a gente vai fazer uma mensagem. Uma mensagem só. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Eu vou começar aqui, porque tá muito assim. Faz uma mensagem, faz um jogo. Eu não queria fazer um vídeo muito extenso, sabe? Vou colocar aqui. Mulher, porque aqui vai atrapalhar se eu colocar assim. Vai ficar legal. E aqui eu tenho medo, tipo, deixa eu fazer assim. A gente tem que usar o cérebro de vez em quando, é bom, né? Não tá só de enfeite. Ah, deixa eu pegar a carta da estrela. Mas não é. Não é daqui que eu quero. Não, mas é daqui mesmo. É o daqui que tem que ser. Eu queria pegar... Mas eu gosto muito, gente. Eu pensei em trazer a carta da estrela do baralho cigano, tem? Mas a carta da estrela que eu mais gosto e que eu falo que ela representa muito isso, tudo que a gente veio falando aqui de fé, é essa carta da estrela do tarô. Desse tarô aqui em especial. Eu sou apaixonada por essa carta. Vou estar pegando aqui, peraí, pra vocês. Achei. Olha ela aqui. É essa carta aqui. Eu não sei se dá pra ver. Se tá aqui um pouco pra trás. Tá vendo? Porque vai ficar muito... Vocês não vão estar conseguindo ver, né? Deixa eu deixar assim. Que é essa moça ajoelhada aqui, orando, né? Clamando aos céus. Essa carta, pra mim, ela traz muito o simbolismo real da carta da estrela, né? Que é a espiritualidade, né? É a fé, é a cura, né? É aquilo que realmente representa Santa Sara, né? Que é a fé, a cura, a esperança, né? E eu tinha pensado bastante no que eu ia trazer e me veio muito essa carta na cabeça, né? E estar falando do simbolismo da carta da estrela,
Aqui, que é essa fé, é a esperança. Quando a gente vem de uma situação ali que a gente pode ter se abalado na nossa vida, né? Em que tudo pode ter ruído, que é a carta da torre que vem antes da estrela. É aquela quebra de expectativa, é onde tudo aquilo, as suas projeções caem, né? Tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você imaginava ser, deixa de existir. Você percebe que você não tem controle sobre a vida. Naquele momento que você não percebe, né? Que você percebe que você não tem mais como estar agarrado a certas estruturas, que você vai ser obrigado. Essa torre vai ter que cair, né? Vai ter que cair. Algumas projeções, algumas estruturas vão ter que se abalar para que realmente você encontre a cura. Que você consiga alcançar a espiritualidade ou acessar essa cura através da espiritualidade. Né? A carta da estrela, ela tá muito voltada à fé, né? À devoção. Eu vou falar que é esse despertar espiritual. Né? E quando eu falo, Thaís, de despertar espiritual, eu sempre lembro muito, no meu caso, né? Eu vou estar falando assim, de Iemanjá. Porque para mim, é a orixá que traz esse simbolismo do despertar espiritual. Mamãe Iemanjá, ela é muito responsável pelo despertar espiritual. Em muitas famílias, né, Iemanjá é considerada a senhora da meditação. É esse expandir de consciência. É aquele momento em que a gente tem que fechar os olhos para o mundo, se voltar para si. Você vai ser obrigado a olhar para dentro, fechar os olhos para o mundo. Né? Vai ter que acessar essa conexão entre você, né, e o seu eu superior. Essa é a verdade. É aquele momento em que você vai ter, vamos falar assim, que alçar conexões mais profundas. É um momento, é um chamado para estar se conhecendo. Você vai ter que descascar essas cebolas da sua personalidade, né? E você tá vindo ali se curando, né? Você se conhecendo através de cada uma dessas etapas, né? Eu vou estar falando assim. E crescer dói, né? Então, as lágrimas vão rolar. Essa cebola aí, ó, vai fazer os seus olhos arderem. Mas você vai conseguir se voltar para aquilo que é o que importa, o que realmente é necessário e importante na sua vida, que é você e a espiritualidade, né? Então, eu falo que a carta da estrela, para mim, ela traz muito esse significado de fé, de esperança, né? É aquele momento em que a gente se vê sozinho, que a gente se vê perdido, e que a gente começa a alcançar novamente, ou a gente começa a acessar novamente a fé, a espiritualidade. Né? Quando a gente começa a voltar os nossos olhos para os céus, quando a gente ajoelha, né? Coloca os nossos joelhos no chão. Né? Então, é esse simbolismo que essa carta. Para mim, não tem carta melhor para estar representando Santa Sara, né? Que fala de fé, fala de conexões. Né? Vamos estar falando assim. E aqui eu vou estar tirando uma mensagem. Aqui a mesa vai ficar bem pequena e eu não vou estar conseguindo, talvez, mostrar as cartas aqui todas para vocês, tá? Por conta da imagem. Se eu colocar para lá, ela vai... Como é que fala? Ela vai... Não vai dar para vocês verem, então. Mas eu vou pegar aqui uma mensagem para vocês, tá? Para esse dia de Santa Sara. Ô, tchau, Uriúcio. Ô, tchau, Senhor. Ô, tchau, Santa Sara Kali. E vai acabar a minha vela, né? Vou deixar uma vela aqui já meio que preparada. Eu até peguei essa azul, porque eu não tinha mais azul, eu acho que... Tava caindo. Eu não sei, eu acho que eu tenho outra ali de outra cor. Ou só tinha essa vela, né? Não sei também. Eu preciso ver se não tem mais velas. Eu preciso comprar. Tem que essa semana pegar. Ô, tchau, Rio. Claro, meu Deus do céu. Salve suas forças, Pocinho. Salve suas forças. Salve suas forças, Santa Sara Kali. Nos traga a sua proteção. Um dia de hoje.
Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja presente ao nosso lado com os seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine as nossas vidas com o seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz aos que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara, milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Que assim seja. O tchau, Larinha. O tchau, silêncio. O tchau. Traga uma mensagem, Santa Sara, para as pessoas que ficaram aqui acompanhando o seu vídeo no dia de hoje. Que assim seja. O tchau. Os livros. E eu vou jogar com o meu primeiro baralho. Baralho de Santa Sara. Ops, ariu. A chave. Vou fazer a calça. A torre. O cão. O chicote. Os peixes. O urso. E aqui embaixo eu tenho o cavaleiro. Carta do urso. Aqui, um taço. Que aqui a mesa tá pequena, gente. Eu vou tentar fazer um esquema aqui. Que tá bem pequenininho pra colocar as coisas. Aqui é energia, por favor. Papa. Aqui não deixa de falar sobre a prática da fé. O mundo. Traz aqui pra mim um complemento. Eu já vi a carta que caiu, mas eu não vou usar essas duas aqui não, porque eu nem cortei o buraco. Ai. Agora caiu tudo que fez. Oh, meu Deus. Ai, gente. Ai, meu Deus. Não. Deixa eu pegar. Tinha? Não tinha. O tchau, complemento aqui pra mim.
9 de ouros, página de espada. Ó, gente, esse 2 de paus aqui não tem jeito nesse mês, não. Eu acho que nenhuma vez que eu fiz leitura aqui nessa mesa, não saiu esse 2 de paus aqui, esse mês, né? O mês inteiro ele tá saindo aqui. Deixa eu ver se eu colocar... Deixa eu tentar fazer um bem bolado aqui, pra mim já colocar outra vela aqui. Já vai acabar. Tá tão água, viu? Que eu não sei se vai ficar. Mas acho que vai ser. Ficou. Já aproveitar, porque senão depois fica ruim. Tá tão quente. Eu vou virar pra cá, esse negócio, porque aqui tem as flores, tem medo. Bora, né? Vou trazer a mensagem aqui pra vocês, tá? Aqui eu tenho a carta do Papa, a carta da estrela, que ela já tá aqui sendo a grande orientadora, tá? Pro seu momento de fé, vamos falar aí, pro momento de esperança. Pode estar sendo para um coração aflito, uma mensagem da espiritualidade pra você, nesse momento, tá? Eu mostrei aqui a carta do mundo, aqui eu tenho a carta dos livros, aqui a carta da chave, a carta da casa, aqui a carta do urso, aqui a carta da torre, a carta do cachorro, a carta do chicote, tá? E aqui a carta dos peixes, né? Pois bem. Aqui eu tenho o 9 de ouros, o pajem de espadas e aqui a carta do 2 de paus. Bom, aqui tá falando muito de fé mesmo, né? Que a gente tem o Papa e a gente tem a estrela. Aqui eu diria muito, tá? Que a espiritualidade pede de você, aqui, sabedoria, né? Eu diria muito, eu vou falar isso porque é o que eu sinto, até porque aqui eu tenho a carta do mundo. Eu não sei, peraí, gente. Essa vela, ela tá meio deitada. E eu não gosto de vela assim. Aí, vai. Ok, vai lá aqui, gente. Eu morro de medo de vela. Eu só coloco vela aqui porque eu preciso da vela pra jogar. Ó, não vai ter jeito. Peraí, gente. Só um minutinho. Eu vou ter que tirar aqui e colocar ela direito. Eu quero fazer as gambiarra e aí não dá certo, né? E aí isso daqui pode dar merda. Só um minutinho. Fazer as coisas direito aqui. Vou ter que apagar de novo pra colocar isso daqui. E eu tenho muito medo de vela. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, inclusive, sobre isso. Uma vez, foi no dia de Santa Sara, eu coloquei uma vela lá na cozinha, né?
pra ela no armário e tal. Fui lá e coloquei uma vela. Tinha um negocinho desse, mas era diferente, né? Gente, pois o negócio explodiu lá na cozinha. Começou a pegar fogo. Sorte que eu fui rápida e eu estava na cozinha. E aí, o barulho, eu achei que os gatos tinham derrubado, porque o negócio explodiu. Juro pra vocês. E aí, começou a pegar fogo, né, no negócio. Sorte que eu fui rápida, eu nem lembro o que foi que eu fiz pra poder, tá? Não chegou a pegar. Mas se eu não tivesse perto, poderia ter pego fogo na minha casa naquele dia. E aí, eu fiquei com medo. Eu já não gostava de vela, tá? Já não gostava, nunca fui muito fã. E aí, eu só uso aqui pra jogar. É muito raro eu acender vela aqui em casa. Eu não gosto. E aí, quando eu acendo, tem alguma... Só quando não tem jeito. Vela de 7 dias, quando não tem jeito mesmo. Mas se eu puder, eu deixo até na casa da minha mãe. Eu prefiro deixar lá. Porque lá sempre tem alguém olhando, né? A casa não fica vazia. Tem essas coisas. Ou no barracão, quando eu vou lá, já coloco. Porque lá já tem estruturas preparadas pra isso. Mas eu não sou muito fã, não, tá? Vamos voltar aqui. Enfim. Bom, foi o que eu disse, né? Aqui, tá? O que eu vejo muito, tá bom? Aqui, assim, eu vou estar falando pra vocês. Que o recado da espiritualidade, né, é um chamado, né? Eu vou estar falando assim. Mas a espiritualidade quer que você saiba que assim, ó, para qualquer desafio que você possa estar passando na sua vida, nesse momento, a espiritualidade quer que você saiba o seguinte, né? Que a resolução desses problemas dependem muito de você. Dependem muito de você. Essa é a realidade, tá bom? Aqui, a espiritualidade pede sabedoria, tá? Ela pede sabedoria. E aqui fala de novo, mais uma vez, né, para algumas pessoas. Aqui, dentro dessa conexão espiritual, para quem já busca alguma conexão com a espiritualidade, ou já possui algum trabalho espiritual, a espiritualidade vem pedindo que vocês se dediquem, ou que vocês busquem sabedoria, ou que vocês busquem estudos, formas de estarem se aperfeiçoando, até aqui com relação ao trabalho, para algumas pessoas também, tá? Então, diante de algumas coisas aqui, é como se a espiritualidade pedisse dedicação, ou que você se volte, ou alguma coisa assim com relação a estudos. Para quem já tem uma estrutura voltada dentro da espiritualidade, é chegado o momento de... Aqui é mais dedicação, que você dedique mais aos estudos dentro dessa área. Pode ser espiritualidade para algumas pessoas, ou pode ser essa base de trabalho também, tá? Para que realmente a estrutura, porque aqui já existe uma estrutura sólida com relação aqui. O que eu vejo que vai ajudar muito vocês é estarem alcançando ou desenvolvendo algum estudo, tá? É como se isso fosse trazer para vocês, eu vou falar bênçãos, ou mais para frente, a colheitas de bons frutos com relação a isso. Vocês vão poder estar galgando ou alcançando bons frutos através dessa dedicação que vocês vão empenhar aqui com relação a trabalho e estudos. Aqui a gente fala, pode estar falando para pessoas doutadas, sim. Eu vou falar a lideranças, tá? Ou com relação ao trabalho, ou dentro do campo espiritual, tá? Para algumas pessoas, gente, aqui é uma leitura geral, então pode ser para algumas pessoas. Aqui pode estar falando de líderes espirituais para algumas pessoas, ou pessoas que nasceram com esse poder de liderança, tá? Então, assim, para algumas pessoas podem ser donos do próprio negócio, né? Estarem desenvolvendo alguma coisa para serem autônomos, como são pessoas aqui que nasceram para terem cargos de liderança, ou para serem líderes da sua própria vida. Mas, no geral, existe esse chamado da espiritualidade com relação a essa liderança. Mas essa liderança não é só dentro dessa área espiritual ou com relação ao trabalho. É com relação à sua vida, né? Aqui você ser o grande líder da sua vida. Porque aqui, as soluções que você busca dependem muito de você. Aqui, a espiritualidade, ela pode ajudar, ela pode influenciar, né? Ela pode estar trazendo uma solução, né? Pode estar te ajudando
né? A movimentar as coisas. Aqui a gente fala de fim de ciclos, né? Para algumas pessoas, né? E aí, o que acontece? Exatamente isso, né? Aqui. Não tem jeito, né? Para que algumas mudanças aconteçam, né? Alguns ciclos precisam ser fechados, né? Na sua vida. Para que um novo ciclo se inicie. Aqui é morrer para renascer, né? Para algumas pessoas. Aqui é morrer para renascer. Né? E aí, esse morrer para renascer, gente, vai depender aí daquilo, ou do problema, ou da solução que vocês estão buscando, né? Então, a gente aqui vai falar de finalizações. Então, aqui, sim, para algumas pessoas alcançarem os objetivos, alguns ciclos precisam ser fechados, né? Alguns ciclos vão precisar ser fechados aqui, né? Para algumas pessoas. Por isso que fala que, no caso, a solução depende muito de vocês. Porque vai ter que partir de vocês, fecharem alguns ciclos na vida de vocês. E aqui vem pedindo muito para que vocês ajam com sabedoria. Tá bom? Com sabedoria, tá? Diante a essas soluções que vocês buscam, tá? Para quê? Para que isso não venha afetando. Para algumas pessoas aqui pode ter essa questão de finalizações dentro de casamentos ou dentro desse processo familiar, né? Aqui, para quem é casado, pode estar acontecendo alguma coisa nessa situação. E aqui fala muito que depende muito de você a solução. Aí você pode até falar pra mim assim, mas eu não quero me separar, mas a pessoa quer. Né? A pessoa quer essa finalização. Aqui o que me mostra muito, que você precisa. Eu vou falar assim, eu vou falar o que eu senti aqui. Tirar esse véu que vem dos seus olhos e olhar isso de uma forma mais clara e mais objetiva, né? Até que ponto esse relacionamento não está desgastado, né? Até que ponto esse relacionamento não está sendo um relacionamento onde você pode estar sendo manipulado, aonde vem afetando, eu vou falar para algumas pessoas aqui, a saúde, né? Porque a gente pode estar falando de pessoas, inclusive aqui, que pode ter desenvolvido alguns problemas de saúde com relação, aí eu vou falar, excesso de peso, né? Aqui são pessoas que podem ter desenvolvido algumas coisas com relação a isso. Ou são pessoas que deixaram de cuidar da aparência, perderam a autoestima, né? São relacionamentos que fazem você se sentirem manipulados. Ou pode estar mexendo aí, como é que fala, mulher? Tornando vocês pessoas agressivas, ou estarem vivendo alguma situação de agressividade dentro do relacionamento, né? Manipulação, agressão. Se não é agressão física, é agressão em palavras. É aquilo que machuca, né? É aquilo que machuca. Machuca, né? Então, na realidade, a solução desse problema depende de você. Talvez seja finalizar esse ciclo. Parar de olhar, porque aqui pode ter muito isso, tá? Aquilo que é aceitável perante a sociedade, né? Aqui são pessoas que podem estar dentro de relacionamentos, exatamente ou simplesmente para mostrar isso, né? Para a sociedade, para a família. Manter as tradições, né? Eu vou estar falando isso aqui, tá? Então, aqui, independente do problema que você traga, daquilo que vem te trazendo a aflição, a solução depende muito de você. E é o momento, aqui é o momento, tá bom? De olhar com sabedoria. De, como é que fala, mulher? Não é só olhar com sabedoria, mas é agir com sabedoria. Aqui, aquilo que vem mexendo com os seus comportamentos, com a sua maneira de ser, né? Porque aqui tá afetando, alguma coisa tá afetando. Aí pode ter tirado de você a fé, a esperança, ter mudado os seus comportamentos de alguma forma, a visão que você pode ter perante a vida, né? Pode estar mexendo com a estrutura física, a estrutura do lar, pode estar mexendo com o trabalho de vocês, né? Aqui também pode ter isso, tá bom? Pra quem tem essa questão de relacionamento, tá bom? Aqui, tá?
Para algumas pessoas pode ter questões ligadas, assim, a estruturas. Como é que eu posso dizer assim? Aqui também tem uma outra situação que eu tô vendo, tá? Que eu bati o olho aqui, não tô vendo, né? Aqui, o jogo pede muito, tá? Porque aqui a gente fala de pessoas, principalmente aqui nessa parte de espiritualidade, aqui tem pessoas que têm estruturas bem sólidas com relação à espiritualidade, né? Aqui a gente pode ter pessoas que possuem grandes mentores, né, espirituais aqui, tá bom? Ou grandes amigos, grandes protetores, tá? E o que acontece aqui? A espiritualidade vem pedindo para que você seja persistente diante, né, as soluções ou aquilo que você busca estar solucionando na sua vida. Para que você não desista. Porque aqui são pessoas que podem já estar um pouco cansadas. A gente pode estar falando aqui, inclusive, de situações que se repetem, ciclos que se repetem. E são ciclos que machucam, né? São ciclos que machucam aqui. São ciclos que trouxeram dor. De alguma forma trouxeram dor, né? Aqui trouxeram dor. Para algumas pessoas, que nem eu disse aqui, a espiritualidade também pede muito uma mudança de conduta, de comportamento aqui, tá? Para vocês também. Então, aqui é a persistência diante. Eu vou falar aqui, porque a carta dos peixes, ela significa dinheiro. Então, pode estar sendo dentro dessa prosperidade financeira para algumas pessoas, tá bom? Aqui, pode estar sendo a finalização de algum ciclo, tá? Que vem se repetindo aí para vocês, né? E vai estar trazendo aí, eu vou estar falando para vocês, está trazendo uma melhor condição financeira. Porém, contudo, todavia, eu não vou dizer que isso vai ser tão fácil assim, né? Porque aqui a gente fala de ciclos que se repetem. Podem ser que a situação ainda seja muito repetitiva, ou que essa situação, ela não seja tão... Como é que se fala, mulher? Não é aberta. Mas ainda pode ser que alguns ciclos ainda venham se repetindo, tá? Com relação a isso aqui. Pra quem tá passando com essa parte financeira, como assim o ciclo se repete? Eu não vejo aqui a solução total, geral, né? Mas fala de uma nova estrutura, tá? Assim, pode estar sendo uma melhora, uma nova estruturação, tá? Diante disso, tá bom? E a espiritualidade vem pedindo para que você, diante dessas dificuldades, você não desista, para que você continue persistindo, tá? Para alcançar esses objetivos e essa prosperidade ou essa maior prosperidade financeira aqui com relação às pessoas. E para algumas pessoas está muito ligada à parte de trabalho, tá? Ou estudos aqui. É como se você precisasse adquirir algum novo conhecimento aqui, tá bom? Aqui é como se você não pudesse parar de estudar ou você tivesse que adquirir mais conhecimento, de alguma forma mais sabedoria, mais conhecimento, tá bom? Aqui, tá? Inclusive, se conhecer ou se dedicar, tá? Trazer mais dedicação à sua vida. Eu vou falar dentro do campo espiritual, ou ao seu trabalho, ou a você, ou a essas... eu vou falar muito a você, porque aqui eu vejo muito você, tá? Que a gente fala muito aqui de estrutura espiritual. Mas essa estrutura espiritual que eu vou estar olhando, eu vou falar de conexão espiritual. Então, é você se elevando a esse seu eu superior, tá bom? É isso que eu vou estar vendo aqui. Então, aqui, eu diria muito para vocês. A espiritualidade espera. Eu vou falar uma dedicação, mas para que você busque a sabedoria. Pede aqui que você busque por sabedoria. Ou você busque conhecer aquilo que possa, para algumas pessoas, estar deixando o caminho de vocês travados ou os caminhos parados. Né? Aqui. São pessoas que podem estar divididas, meio que sem saber para onde vai, sabe? Que caminho, qual decisão tomar. A espiritualidade pede para que você busque conhecimento, que você busque conhecer essa situação, tá?
Aí diante de alguma situação que você possa estar em dúvida, ou que você possa estar dividida. Busque a verdade, né? A solução aqui vai ser buscar a verdade com relação a isso, tá bom? Ou aprender a conhecer, ou se conhecer melhor, para estar tomando a decisão correta, ou a melhor decisão correta, tá? Aqui, tá bom? Aqui fala muito, né, que a espiritualidade, um mentor, ou seus mentores espirituais, aqui, tá? Vão estar te trazendo, fala de um, por isso que eu falei aqui desde o começo, tem de tudo para uma grande estrutura. Aqui para algumas pessoas a gente pode estar falando de relacionamentos também, pode estar falando de família, né? Aqui, uma estrutura familiar sólida. Para algumas pessoas aqui pode estar falando sim de casamento, para algumas pessoas, né? Aí para quem busca, ou aí pode ser para sua jornada aí mais futura. Eu não vou falar aqui que aqui é algo tão rápido, mas pode ter seus caminhos sim, tá? A estruturação de um casamento, aonde isso vai ser bem sólido, tá? E você vai poder colher bons frutos com relação a essa união, tá? Tem de tudo para ser uma união bem estruturada. E é algo enviado pela espiritualidade aqui. Pela espiritualidade, pelos seus mentores, pelos seus guias. Eles estão colocando algo na sua vida com relação a isso, tá? Aqui fala muito para algumas pessoas. Aqui fala de muitas bênçãos, estruturas ou bênçãos que podem estar chegando para você, tá bom? Com relação, e isso é muito enviado com relação à espiritualidade mesmo, os seus mentores, os seus guias, tá? É como se eles estivessem proporcionando essas bênçãos, tá? Como se eles estivessem trazendo essas bênçãos, tá? Para o seu caminho, tá bom? Algumas pessoas aqui podem estarem aflitas diante. Eu vou falar que eu vejo muito essa questão de família, tá? Relacionamentos e essa parte financeira, né? É o que tá mais mexendo aí com vocês. Mas falam dessa grande estruturação. E aqui as bênçãos, quem traz para vocês é realmente o campo espiritual, os seus mentores e seus guias espirituais, tá? Aqui, por isso que eu falo que a solução depende muito de vocês. Os frutos que vocês querem colher na sua vida dependem muito de uma ação de vocês, né? Aqui para que vocês, como é que eu posso falar? De alguma forma, vocês tragam clareza, tá? Tragam clareza e vocês deem um primeiro passo para estarem mudando essa solução. Porque aqui é como se a espiritualidade tivesse tudo para te ajudar, ou de alguma forma quisesse te ajudar. Mas o primeiro passo depende muito de você. Porque aqui são pessoas que têm muita tendência. Como é que eu posso falar pra vocês? Sabe quando os seus comportamentos, tá? As suas ações podem atrapalhar o seu caminho, ou podem fazer com que o seu caminho fique estagnado, seus caminhos fiquem parados, né? Então aqui a espiritualidade tem de tudo para te ajudar, para estar te trazendo esse novo ciclo para sua vida. Tem tudo aqui para um novo ciclo. É um ciclo muito pautado, baseado ali com relação à espiritualidade. Ou é um chamado para que você comece um novo ciclo muito baseado na espiritualidade. Mas quando eu vou falar espiritualidade, gente, é esse voltar para si, né? Se voltar para si. Porque as soluções dependem muito de você. As resoluções dependem muito de você. Então, é o momento aqui que eu vou estar dizendo isso aqui. Para que você olhe para você. Que você deixe a espiritualidade trabalhar na sua vida. Para que a espiritualidade possa trabalhar na sua vida, trazendo as soluções necessárias para trazer essa estrutura que você tanto busca. Tá? Porém, você precisa dar o primeiro passo. Foi aquilo que nós falamos lá no vídeo dos registros akáshicos, né? Quando a gente faz perguntas à espiritualidade, quando a gente questiona a espiritualidade, ela traz a resposta. Né? Só que o primeiro passo precisa ser nosso, né? Precisa ser nosso. Diante de algum sofrimento. Aqui são pessoas que podem ter passado por situações de muita repetição de ciclo. Tá? Aqui são situações que se repetem, sabe? Situações que vieram se repetindo aí na vida de vocês. Por isso que aqui o jogo fala muito dessa questão de buscar a sabedoria,
para estar entendendo esse processo que se repete. Por que essas situações se repetem na sua vida? Porque você pode ter uma tendência a se envolver em relacionamentos que de alguma forma, eu vou falar assim, que mexem com o seu comportamento. Mas como o seu comportamento, são pessoas que podem mudar o comportamento para agradar o outro, né? Ou são pessoas que, aqui, que nem eu disse, podem ter... Eu vou estar falando isso porque aqui pode ter uma autoestima baixa, né? Podem ter gerado essa questão de autoestima, terem mexido muito com a autoestima de vocês. Aqui são pessoas que podem sofrer agressividade ou podem ter se tornado pessoas agressivas, né? Aqui podem ser pessoas, né, com relação a isso também, tá bom? Aqui a gente pode falar de ciúmes, aqui a gente pode falar da posse também, né, com relação a algumas pessoas. Então, esses comportamentos que você deixa que aconteçam na sua vida, que esses padrões se repitam, né? Porque de alguma forma eles estão se repetindo. E você permite que isso de alguma forma se repita. Aí você pode falar, não, Thaís, eu não quero isso. Mas de alguma forma, mesmo que seja inconsciente, ou que seja para manter um padrão tradicional perante a espiritualidade, a sociedade, você não consegue finalizar esses ciclos e continua vivendo esses ciclos repetitivos, tipo, fecha, mas não fecha, finaliza e volta, porque você pode até trazer novas situações muito parecidas para sua vida. Aqui, né? E aqui tá muito pautado no seu comportamento, naquilo que você emana, naquilo que você busca, tá? Para muitas pessoas. Aqui o primeiro passo depende muito de vocês. A espiritualidade está disposta a te ajudar, a te trazer uma solução, trazer uma resolução para os seus problemas. Mas aqui, isso depende muito de vocês, né? Entendeu? Aqui, para que vocês tenham tudo para essas bênçãos estarem chegando. Mas aqui vocês precisam trazer alguma luz, tá? Algum movimento para sair dessa inércia. Porque aqui eu vejo pessoas muito inertes, né? Aqui. Pessoas que estão com a vida. Eu vou falar com a vida parada, mas não é a vida parada. Mas nesse momento, as coisas não podem estar muito bacanas. Vocês podem estar muito divididos, muito em dúvida. Ou a vida de vocês estarem naquele patamar onde as coisas não andam muito, né? Aqui. As coisas não evoluem muito, não prosperam muito. Não estão prosperando, tá bom? E aqui é muito isso. Buscar essa verdade, a sabedoria. Deixar a espiritualidade, de alguma forma, a espiritualidade trabalhar para trazer as soluções e trazer essa estrutura. Uma estrutura ou algo mais estruturado. Ou para que a espiritualidade mantenha, né? Mantenha essa estrutura, traga soluções para manter essa estrutura aí na vida de vocês, né? Para quem já está com as coisas estruturadas, para que esses ciclos não venham se fechando, né? Para manter, talvez, as coisas estáveis, né, mulher? Para que não haja essas mudanças, tá bom? Aqui. E para quem tá passando por dificuldades, então é isso, deixa a espiritualidade trabalhar. A solução tá muito ligada, tá? A essa parte, essa conexão espiritual aqui na vida de vocês, tá bom? Falei. Para algumas pessoas tem algo aqui. Falei dessa estrutura de relacionamento aqui. Para algumas pessoas pode estar assim, tá? Pode estar se manifestando alguma nova parceria, tá chegando na vida de vocês. Para quem tava com parte de relacionamento estagnado, aqui pode ser muito com relação ao comportamento de vocês. Prestem atenção nos comportamentos de vocês, né, mulher? Toma cuidado um pouco com os comportamentos de vocês. Porque o que acontece? Mulher, eu vou falar o que eu senti aqui. Podem ser pessoas que, diante desses ciclos que se repetiram aqui muito na vida de vocês, sabe quando vocês se tornam, não é agressivos, mas não estão muito abertos, né? Eu vou estar falando isso. Aqui são pessoas que talvez não estejam muito abertos, tá? E o comportamento de vocês pode afastar para algumas pessoas a chegada de uma nova união.
Então, tome cuidado com os comportamentos, tá? Para que eles não afastem isso de alguma forma aí, que possa fazer com que isso chegue na vida de vocês, tá? Tá bom? Para algumas pessoas, eu vou dizer, essa pessoa pode vir do trabalho, ou ter alguma ligação com o trabalho de vocês, tá? Com o trabalho, né? Para algumas pessoas. Eu vou falar o que eu vi aqui agora. Pode ser do trabalho, ou pode ser um amigo. De trabalho ou estudo. Para algumas pessoas, pode vir dessa área. Ou de trabalho, ou do campo de trabalho. Pode ser, Thaís, eu não trabalho. Pode ser em alguma coisa ligada ao seu trabalho. Então, às vezes, você pode ir em alguma... Como é que se diz aquelas coisas que você vai? Convenções, encontro, como é que fala, né? Happy hour. Pode ter alguma ligação com um amigo em comum de trabalho, sabe? Alguma coisa assim. Ou estudo, tá bom? Ou estudo para algumas pessoas, tá? Ou essa pessoa já pode ter algum vínculo de amizade, tá? Fique esperto, cuidado com o comportamento de vocês, tá? Para que isso não venha afastando. Porque vocês estão meio... Diante dessas situações, vocês podem não estar muito receptivos. Aqui falam de pessoas agressivas, que podem ser agressivas de alguma forma, ou ter algum comportamento agressivo. Não é, gente, vocês vão bater, mas sabe quando às vezes você dá uma resposta ríspida, alguma coisa assim, sabe? Então, pede para que vocês estejam abertos, tá? Aí, se tomem cuidado com o comportamento de vocês. Cuidado com a posse e com ciúmes também, aqui para algumas pessoas, tá? Tá bom? Cuidado, tá? Pra não tá afastando esse relacionamento. Tem de tudo pra tá chegando aqui. Nossa, aqui que eu falei que aqui tinha um renascimento para algumas pessoas. Tem a carta de julgamento embaixo. E fala de renascimento. Né? O julgamento fala de renascimento. Para algumas pessoas que estão com a vida estagnada, né? Um renascimento espiritual aí pode estar trazendo um novo ciclo muito abundante. Como assim um renascimento espiritual? Então, é você estar se enxergando como esse ser espiritual, ou tá buscando uma doutrina, né? Para estar aí se conectando um pouco maior com, ou de uma forma mais completa com a espiritualidade, tá bom? Aqui traria muita abertura de caminhos. E como é que eu posso falar aqui, nesse jogo, falam de bênçãos que podem estar chegando para vocês. Mas isso depende muito das ações, dos comportamentos de vocês, das pessoas que cercam o seu caminho também, né? Porque diante de um relacionamento que não tá bacana, em que eu não estou legal, ou que não estou sendo tratada bem, ou enfim, né? Aquilo ali já não traz mais frutos, não me traz uma colheita vindoura, né? Eu vou estar falando isso, né? Eu acabo fechando os meus caminhos para que coisas novas, né, para que bênçãos maiores possam estar chegando na nossa vida. E acreditem em mim, sim, tem coisas boas, né? Tá todo mundo com a cabeça, eu tô cansado, eu falei, eu tô muito letárgica ainda hoje, né? E é isso, né? Isso acaba mexendo, né, um pouco com a gente. Então, tudo que eu tinha programado aqui, eu acabei mudando. Até, inclusive, por respeito também, né? Eu acho interessante, né? A gente tá respeitando, né, o momento, enfim, tá? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje era pra mim estar gravando o vídeo do curso, né, do baralho cigano. Eu vou ver o que eu consigo fazer essa semana, se eu tiver um tempinho a semana, eu sento pra gravar. Eu vou ter que arrumar, né? Um tempinho. Se por acaso, gente, eu não conseguir, eu vou gravar o vídeo das tendências, normal. E aí, o próximo vídeo eu venho com o curso do baralho cigano, tá bom? E aí, pra esse mês de junho, eu já decidi uns vídeos desses de conversa que a gente tem, que eu vou estar trazendo. Eu não vou estar fugindo muito aqui dessa questão de trazer, né, as mensagens com baralho, enfim. Não vou, tá? Mas a gente vai estar trazendo aí algumas outras coisas também, tá? Deixa eu tirar aqui um recadinho aqui do baralho das meninas,
pra vocês aí, pra semana de vocês. Tá bom? Octavio. Encantamento. O encanto não é um artifício, é uma força natural que vem de dentro. Use sua presença para abrir portas e caminhos. Mas lembre-se, o verdadeiro poder está em conquistar pelo coração, não pela imposição. Jogo de mestre. Nem sempre a vitória vem pela força, mas sim pela astúcia. Observe, calcula e mova-se no momento certo. Pombagira ensina que quem sabe jogar, conquista. Entrega um novo. O novo chega para acender uma chama em seu coração. Seja um amor, uma ideia ou um desejo. Algo desperta com intensidade. Permita-se sentir e viver. O que começa agora tem o poder de transformar o seu caminho. Caminhos abertos. Nem todo caminho precisa ser difícil. Muitas vezes o desafio está em trilhar rotas mais leves. Permita-se buscar e aceitar os momentos de serenidade e prazer, onde a jornada se torna mais suave e mais tranquila. Tá bom? Que assim seja, né? Opchauryo. Que o poder da fé, né? Que a espiritualidade esteja aí na vida de vocês e nos caminhos de vocês. E que Santa Sara venha sendo essa estrutura, né? Que possa estar trazendo aí, vou dizer, as soluções para o seu momento de aflição. Ou a solução para que você tenha essa coragem. Eu vou estar falando